Uma aluna veio me perguntar se eu sabia. Olá pessoal, meu nome é Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de ciências para você que faz parte do 7º ano da Rede Municipal de São Caetano. O tema da nossa aula será ecossistemas brasileiros e os fatores bióticos e abióticos. Quando a gente fala sobre ecossistema, a gente vai relembrar os níveis de organização da ecologia para a gente compreender como foi essa formação do ecossistema. Então, a gente pode pensar na espécie em si, em qualquer espécie, e a partir da espécie, se origina o que a gente chama de população. E o que seria população? População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado momento. Por exemplo, se eu tivesse cavalos e esses cavalos estivessem localizados em uma determinada área ao mesmo tempo, ali seria uma população. A partir da população, originou-se a comunidade. A comunidade a gente pode definir como sendo um conjunto de indivíduos de espécies diferentes que vivem em uma determinada área em um determinado momento. Então, se eu pegasse esses cavalos e junto a eles colocasse, por exemplo, galinhas, então seria outra espécie, então formaria uma comunidade, porque eu teria mais de uma espécie habitando o mesmo local ao mesmo tempo. A gente pode também dizer que uma comunidade seria grupos de populações, várias populações juntas. A partir da comunidade, nós formaríamos um ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema, a gente pode citar que ele seria um sistema composto pelos seres vivos e os seres não vivos, que seriam seres bióticos e seres abióticos. Então, ecossistema é a junção desses seres, vivos e não vivos, ao mesmo tempo, em um mesmo local. E quando a gente deixa o ecossistema e passa a falar da biosfera, a gente vai lembrar que biosfera representa o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Aqui é uma imagem só para vocês entenderem os níveis de organização da ecologia, que começa a partir da espécie, que é o organismo, depois vem a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera em si. Nossa aula, a gente vai falar muito sobre ecossistema em si. Primeiro, eu quero que vocês entendam o significado dessa palavra. Eco se refere à casa, então a gente vai estudar a casa. A casa seria o meio ambiente, a interação dos seres que habitam lá. Então a gente define ecossistema como um conjunto formado por comunidades bióticas que habitam e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos. Muitas vezes, quando a gente fala em ecossistema, a gente pensa em algo grandioso, por exemplo, a Mata Atlântica. E, óbvio, a Mata Atlântica é um tipo de ecossistema, mas não precisa ser algo grandioso para ser considerado um ecossistema. Por exemplo, uma poça de água, onde existam micro-organismos que são seres vivos, existe a água em si, que é um ser não vivo, ali já pode ser considerado, sim, um ecossistema. Então, ecossistemas podem ter vários tamanhos. Então, a gente pode dizer que ele é constituído por dois elementos inseparáveis, que seria uma área e um conjunto de seres. Essa área e esses seres estariam se relacionando, tendo uma interação mútua. Eu coloquei aí um sliga para vocês compreenderem que no Brasil em si, que aí é o mapa do Brasil, nós vamos encontrar vários ecossistemas. De acordo com a coloração aí da imagem, vocês podem observar Amazônia, Mata dos Cocais, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Manguezais, Pampas e a Mata das Araucárias. Eu vou falar de um ecossistema porque é a nossa realidade,
que seria a caatinga. É a nossa realidade porque nós fazemos parte desse ecossistema. Ele representa 10% do território brasileiro. Uma de suas principais características são as plantas que tendem a se adaptarem a falta de água do ambiente. Então, muitas vezes, quando a gente observa uma planta que ela perde todas as suas folhas, a gente acaba achando que aquela planta ela está morrendo. Mas não necessariamente seria isso. Seria uma adaptação àquele momento de seca rígida. Então, aquela planta libera suas folhas para não perder água e assim ela conseguir sobreviver naquele período de seca. Também a gente observa que algumas plantas, no lugar das folhas, elas possuem espinhos, que também é uma estratégia para evitar também perder tanta água. Em relação à localização da caatinga, a caatinga abrange os estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e norte de Minas Gerais. Em relação à flora, que são as plantas, né, da nossa região, que seria a caatinga, a gente pode lembrar das cactáceas, que é o mandacaru, o facheiro, que são plantas mais da nossa realidade, plantas do nosso ecossistema. Em relação à fauna, que seriam os animais, a gente poderia citar animais como o preá, o veado, o calango, iguana, onças e o macaco prego. Aqui é uma imagem da caatinga em si. Quando a gente fala de caatinga, esse termo tem como definição mata branca. Talvez devido a grandes temperaturas extremamente altas, que como se queimasse a vegetação e deixasse ela com aspecto esbranquiçado. Por isso foi dado esse nome de caatinga, que se refere à mata branca. Um ecossistema, como eu falei para vocês, ele tem que ter uma relação entre fatores bióticos e abióticos, justamente para que esse ecossistema tenha um equilíbrio em si. Então, os seres bióticos, eles dependem dos seres abióticos para a sua sobrevivência. E é sobre isso que nós vamos falar agora, um pouquinho sobre os seres bióticos e abióticos. Eu vou começar falando sobre os fatores bióticos. Lembrando que bio se refere à vida. Então, a gente vai lembrar de todos os seres vivos. Então, quando a gente fala de biótico, a gente está falando de seres vivos, tá? A influência que os fatores bióticos exercem no ecossistema são baseados principalmente a partir das relações ecológicas e das cadeias alimentares. Então, quando a gente fala de fatores bióticos, a gente vai lembrar primeiro das relações ecológicas. Porque em um meio ambiente, em um ecossistema, os seres têm que se relacionarem, tá? Então, a gente tem relações ecológicas do tipo intraespecífica, que são aquelas relações que ocorrem entre seres da mesma espécie. Por exemplo, dois ursos. Dois ursos estão competindo por alimento. Então, é uma relação intraespecífica porque é uma competição entre seres da mesma espécie. Uma relação interespecífica já é uma relação que ocorre entre seres de espécies diferentes. Por exemplo, um boi e um gafanhoto que estão se alimentando ali na grama. Então, ocorre ali uma relação entre seres de espécies diferentes. Quando a gente fala de relações ecológicas, a gente também pode citar os termos harmônica e desarmônica. A harmônica, a própria palavra já está dizendo, é aquela relação onde ninguém sai perdendo. Os dois podem sair ganhando, um pode sair ganhando, mas ninguém é prejudicado, ninguém sai perdendo. A relação desarmônica, também a própria palavra já afirma, é quando pelo menos um dos seres sai prejudicado, sai perdendo. Por exemplo, em uma competição, onde dois seres estão brigando por comida, por exemplo. Então, um ser sai perdendo, ele pode ser machucado, ele pode morrer. Então, um ser vai sair em desvantagem. Então, a gente pode citar isso como uma relação desarmônica.
Quando a gente fala também desses fatores bióticos, nós lembramos das cadeias alimentares. As cadeias alimentares são essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Por quê? Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente lembra que é uma sequência de seres vivos onde um serve de alimento para o outro. E muitas vezes a gente se depara com um animal, ele se alimentando do outro e a gente fica triste, ou está matando outro animal. Só que é necessário que isso ocorra, porque um ser ele tem que servir de alimento para o outro, para que o ecossistema ele se torne em equilíbrio, ele fique em equilíbrio. Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente vai lembrar que a gente sempre começa uma cadeia alimentar pelo produtor, que é um ser autótrofo, ele consegue produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá? Então, as plantas, elas conseguem normalmente produzir o seu próprio alimento através da realização da fotossíntese. Nós vamos ter os consumidores, que são aqueles que consomem, que têm que buscar o alimento de alguma forma, e vamos ter os decompositores. Quando a gente fala de ecossistema, os decompositores, eles têm um papel importantíssimo. Por quê? Em uma floresta, por exemplo, a gente não precisa ir lá adubar aquela floresta para que ela se torne fértil sempre. Não precisa. Por quê? Porque os decompositores, que seriam fungos e bactérias, já realizam normalmente esse processo. Por exemplo, quando uma planta morre, quando um animal morre, esses fungos e essas bactérias, que são os decompositores, vão lá naquele ser que morreu, retira seus nutrientes e devolve novamente para o solo, para a natureza. Por isso que o solo ele está sempre fértil, porque ocorre essa reciclagem em si da matéria, tá? Aí nessa imagem da cadeia alimentar, vocês podem observar que eu tenho uma planta, eu tenho um gafanhoto, eu tenho um sapo, tá? Vamos dizer, a gente sabe que cadeia alimentar ela é uma sequência única, a gente não pode introduzir nenhum outro animal aí nessa sequência. Vamos dizer que, por exemplo, o gafanhoto, ele sumisse, ele entrou em extinção aí nessa cadeia alimentar, ele não existe mais. O que aconteceria com o sapo? Então, a gente poderia parar e refletir. Poxa, se o sapo ele se alimenta do gafanhoto e o gafanhoto nessa cadeia alimentar não vai mais existir, é óbvio que, depois de um tempo, o sapo iria sofrer consequências graves. Como? Ele poderia chegar a morrer também, porque ele não teria mais o alimento, que seria o gafanhoto. Isso na cadeia alimentar. E o que aconteceria com as plantas? As plantas iriam se proliferar. Então, ia ter muita planta, porque não iria existir os gafanhotos para se alimentar dessas plantas. Então, por isso que as cadeias alimentares e as teias alimentares também são tão importantes para o ecossistema, justamente para que tenha esse equilíbrio, para que não tenha um excesso de seres habitando além em determinados ecossistemas. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os fatores abióticos. Vê, em ciências, algumas palavrinhas semelhantes, tipo biótico e abiótico. Abiótico é uma palavra semelhante a biótico, só que tem esse A na frente. Esse A é de negação. Então, quando a gente fala de fatores abióticos, são aqueles fatores que se relacionam a seres não vivos, seres que não têm vida. Mesmo não tendo vida, mas eles são fatores essenciais, importantíssimos. Por exemplo, substâncias inorgânicas, o clima, a temperatura, a luz, o pH, se é muito ácido ou não, os gases como o oxigênio, a umidade, o solo. Então, nós que somos seres bióticos, seres vivos, para que nós possamos sobrevivermos, necessitamos justamente desses fatores abióticos. A gente precisa do ar para respirar, a gente precisa da luz para se aquecer, a gente precisa do solo. Então, tem que existir uma interação, uma relação entre os seres bióticos e abióticos para que o meio ambiente ele se torne um ambiente em equilíbrio.
Vou falar um pouquinho sobre a biodiversidade brasileira. Por coincidência, hoje, dia 22 de maio, é comemorado o Dia da Biodiversidade. E quando a gente fala de biodiversidade, o Brasil ele dispara na frente em relação a ser um local de grande biodiversidade. E o que seria biodiversidade? Significa a variedade de vida e engloba a riqueza das espécies, dos genes que contém e dos ecossistemas que constituem o meio ambiente. Então, a biodiversidade é a variedade de seres que estão presentes ali naquela localidade. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma variedade enorme de seres que compõem a nossa localidade. E isso é de extrema importância. O Brasil é uma das regiões do mundo que mais abriga seres vivos de espécies distintas, incluindo também aqueles que só vivem aqui, que são os animais endêmicos, que são naturais aqui do Brasil. Então, a gente tem uma série de seres vivos que a gente conhece e tem também alguns seres vivos que ainda não foram descobertos, mas possivelmente existem e no futuro também serão descobertos. Aqui é uma imagem de espécies animais no Brasil. Por exemplo, mamíferos, a gente encontra 720 espécies, aves 1924, répteis 769, anfíbios 986 e peixes 4.388. Isso vai aumentando a cada dia, porque novas descobertas vão sendo realizadas e esses animais vão sendo catalogados e mostrando realmente que o Brasil em si ele é um país que tem uma quantidade de seres enorme. Por que a biodiversidade é importante? Então, eu já disse a vocês que o Brasil ele é um país extremamente biodiverso. Então, tem uma grande biodiversidade. E por que é importante? Vê, todos os seres humanos necessitam da biodiversidade, pois é daí que tiramos nossos alimentos, medicamentos e outros produtos que são utilizados como forma de gerar renda, como é o caso da madeira e de alguns produtos naturais. Além disso, a biodiversidade garante o equilíbrio do planeta, permitindo, por exemplo, que pragas não proliferem no ambiente e que não ocorra alteração do volume de chuvas. Então, a biodiversidade ela é importante porque é através dela que a gente pode fabricar um remédio, então a gente vai ter facilidade, porque a gente vai ter... Quando eu falo de seres, de biodiversidade de seres, eu estou falando de animais, de plantas, de micro-organismos. Então, a gente vai ter uma facilidade bem maior em achar uma determinada planta para a produção de determinado medicamento, de animais. Então, existem muitos seres presentes ali, na nossa biodiversidade brasileira. E a gente também vai ter uma facilidade em buscar estruturas, substâncias que vão facilitar a nossa vida, como na nossa alimentação, no caso do algodão para a produção de roupa e assim sucessivamente. Quando a gente fala também de biodiversidade, a gente fica tão feliz por saber que o Brasil ele tem essa grande biodiversidade, mas, em contrapartida, a gente também tem que ter um certo cuidado, porque, como o Brasil ele tem essa grande biodiversidade, ele também atrai olhares que, às vezes, não são tão bons. E acabam por ameaçar a nossa biodiversidade. E quais seriam essas ameaças? A primeira, a destruição de habitat é a maior ameaça à diversidade biológica. Isso ocorre em decorrência do desmatamento e queimada. A gente sabe que um dos maiores, ou o maior, destruidor em si da biodiversidade do meio ambiente é o ser humano. Tá? Então, quando a gente realiza o desmatamento, quando a gente realiza as queimadas, a gente também está tirando o habitat de determinados animais. Então, às vezes, quando a gente está na rua de casa e vê um animal que não é da nossa realidade de ver direto, como um jacaré ou algo assim, a gente meio que fica, gente, como foi que isso aconteceu? Mas, com certeza, aquele animal, ele foi
ele saiu do seu habitat em decorrência de algum problema que ocorreu. E provavelmente foi algum problema realizado pelo ser humano, como queimada ou desmatamento. 2, a fragmentação do habitat, que é um processo pelo qual uma grande e contínua área natural é reduzida ou dividida em fragmentos. Então, quando a gente pega um habitat e a gente fragmenta, a gente divide em pedacinhos, a gente faz com que determinados animais não possam circular de um habitat de uma região para outra. E isso dificulta a reprodução do animal e dificulta que novos seres possam surgir. 3. A introdução de espécies exóticas são aquelas trazidas de um local e introduzidas em um novo ambiente, em que não ocorre naturalmente. Então, muitas vezes, quando a gente traz plantas ou animais que não são da nossa região, então, são seres exóticos de outras regiões, e a gente coloca aqui na nossa região, esses seres podem prejudicar os seres que são naturais daqui. Isso também é algo ruim. E 4, a poluição pode resultar no desaparecimento de espécie, pois altera as condições naturais do ambiente. A gente sabe que a poluição em si é um dos maiores fatores da destruição do meio ambiente em si e do desaparecimento das espécies. Então, a nossa biodiversidade, os nossos seres em si, eles atraem olhares de muita gente que querem roubar, vamos dizer assim, esses seres para mandar para outros países. E muitos desses seres entram em processo de extinção. Então, hoje, animais que nós conhecemos, se a gente não tiver o cuidado devido, as próximas gerações não vão conhecer, não vão saber que aquele animal existia. Só através de imagens mesmo, mas não vai ver normalmente como a gente vê hoje em dia, justamente por conta desse roubo que existe em relação a outros países dos seres naturais daqui do Brasil. Então, para a gente finalizar, eu coloquei aí um recadinho para vocês, dizendo aí, não confio em gente que não respeita a biodiversidade. A gente sabe que é importantíssimo a gente ter consciência em relação ao meio em que a gente vive. Então, quando a gente tem a consciência de não gerar lixo em grande quantidade, em se preocupar em reciclar substâncias, a reutilizar, a gente sim está fazendo a nossa parte, a gente sim está salvando o planeta. E se a gente quer um planeta melhor, a gente tem que dar o primeiro passo e não esperar que o outro dê. Se cada um fizer a sua parte, com certeza nós vamos ter um planeta bem melhor e bem mais saudável. Então, obrigada pela aula, espero que todos tenham entendido. Então, até a próxima. Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê.
Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como a luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça, brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado, sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero. Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas.